E aí, povo lindo do desenvolvimento, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo nós vamos começar um trabalho diferenciado. Eu vou trazer para vocês conteúdos que eu trabalho na disciplina de Tecnologia de Desenvolvimento de Sistemas, da UTF-PR do Campus Medianeira. O foco dessa disciplina é trabalhar diversas tecnologias envolvidas com o processo de desenvolvimento. E nessa primeira aula nós vamos trabalhar REST. Nós vamos verificar os conceitos de REST, vamos verificar um exemplo de consumo de um serviço disponibilizado e vamos criar o nosso primeiro serviço. Então, se prepara e bora lá para aprender. Se você chegou agora aqui no canal, dá uma força, se inscreve nele, curte os vídeos, recomenda para os seus colegas. Vamos fazer esse canal bombar. Bora lá para o vídeo. Tá, então vamos lá. Então, essa primeira aula, ela vai ter prática. Mas ela é bastante teórica, porque eu me preocupei em dar para vocês uma fundamentação acerca daquilo que a gente vai trabalhar. Talvez vocês já conheçam, talvez vocês já utilizem, mas eu achei bastante relevante trabalhar essa fundamentação, tá bom? Então, o que são serviços REST, né? Então, primeira coisa, não é mais... usado muito o termo, o mundo está todo conectado, porque a gente já sabe que o mundo está conectado, tá bom? Isso aí não é discutido mais. O nosso dispositivo celular está conectado com tudo, mesmo a gente falando, olha, não é para gravar a minha voz, não é para gravar minha localização, eles estão fazendo isso e utilizam isso daí para se comunicar com sistemas, principalmente sistemas de vendas, de comunicação. Então, tudo está conectado. Se a gente conecta, o nosso relógio está conectado, se conecta, celular está conectado com tudo. Então, existe no mundo vários ambientes com computadores de todo tipo de porte, com diversos sistemas dentro deles, sistemas pequenos que juntos formam um grande sistema. E esses pequenos sistemas podem ser consumidos por diversos outros pequenos sistemas ou outros sistemas de qualquer porte, independente de qual linguagem foi utilizada para desenvolver e independente de que linguagem foi utilizada para consumir esse serviço. Então, um serviço é conhecido como serviço REST, usando a tecnologia que a gente vai utilizar. E isso dá margem para fazer o uso depois de uma coisa que está bem em moda, que é microserviço. Então, a gente precisa dessa fundamentação, tá bom? Então, a necessidade clara de que é preciso que nós aprendamos a trabalhar com serviços distribuídos é clara. Nós precisamos. Então, nós vamos aprender isso a partir de hoje. Então, o que são os serviços REST, né? O que eles fornecem? Primeiro, alto nível. A gente não tem que se preocupar em como ele resolve as coisas, que nível de programação ele está usando. A gente só precisa saber o seguinte, ele resolve. É como vocês aprenderam a criar função. Não me importa como uma função resolve uma soma, eu sei que ela me devolve o resultado certo. Ele também é flexível, porque eu posso mudar só uma pequena parte de toda a minha aplicação sem causar um impacto grande em outra aplicação que está consumindo aquele ali. Eu posso mudar todo o comportamento, melhorar ele, e a aplicação que consome é transparente, ela só vai pedir sempre o mesmo serviço. E ele trabalha com uma coisa chamada escalabilidade. Quer dizer o seguinte, hoje o meu serviço atende 1.000 usuários, mas de repente ele passa de 1.000 para 1 milhão. Eu preciso que o serviço continue sendo oferecido e atendido da mesma maneira. Então, eu consigo melhorar os recursos direcionados para esse serviço. Então, eu posso mudar, o serviço está com um processador, está com 24 de memória, não, então aumenta para 3 processadores, joga lá 128 de memória, para a vida toda não, só para um momento. Posso fazer isso só para um momento, para 1 hora que é o pico, aumenta isso para 1 hora, depois volta ao normal. Então, quando a gente desenvolve serviços, a gente consegue trabalhar tudo isso nele. Todo lugar vai dizer de maneira simples e fácil, mas eu brinco assim, né? Tudo que é simples e fácil depende de cada um.
Porque às vezes o que é fácil para mim não é fácil para uma outra pessoa, porque ela talvez não tenha o tempo de conhecimento que eu tenho. Mas a curva de aprendizado, se houver uma dedicação dessa pessoa para estudar, ela pode ser pequena, a pessoa pode aprender rápido. Então, tudo depende da dedicação e disciplina para estudar algo novo, tá bom? Eu posso, para um sistema grande, que ele é atendido por vários serviços, surgiu um novo problema, vamos resolver. Eu crio a solução para aquele problema separado do sistema e digo, olha, está pronto, é só você requisitar ele. E eu não mexi no que estava funcionando. Eu não tenho que ir na máquina do cliente instalar, eu não tenho que ir no servidor instalar, eu só disponibilizo um novo serviço. Então a gente trabalha cada vez mais, às vezes sem saber, focado em microserviço. O meu serviço atende esse problema. E ele pode atender várias outras aplicações da mesma maneira. Então eu posso... Pega um exemplo bem simples do dia a dia da gente. O CEP, todo site que você vai para comprar alguma coisa, pede o teu CEP. Vocês acham que cada aplicação criou a sua ferramenta para buscar um CEP? Não. Eles consomem, às vezes, o mesmo serviço. Não quer dizer que tenha só um. Pode ter vários, mas eles diferenciam no quê? Na maneira de oferecer, é pago, é gratuito, no tempo de resposta, mas existe. Eu não tenho que criar algo novo para a minha aplicação. Eu uso o que já está pronto, porque está testado, está funcionando, tem gente usando. Uma coisa bem clara assim, a importância, sendo redundante, de um serviço REST não pode ser subestimado. Falar, não, a minha aplicação não precisa, eu faço a minha aplicação que eles chamam monolítica, está tudo num lugar só. Não faça isso. Por mais que dê trabalho de configuração no começo, de implementar camadas, foca naquilo que vai ser mais independente, que vai dar mais flexibilidade para você no futuro, mais liberdade para o teu cliente também, tá bom? Então, grandes empresas hoje integram os seus sistemas com diversos dispositivos. Eu tenho o front-end, que é aquilo que o usuário vê. Eu tenho uma tela, digamos, para o celular, uma tela para o relógio, uma tela para o notebook, uma tela para ultra-wide, vamos dizer assim. A tela pode mudar, não tem problema nenhum. Ela pode até ser a mesma tela trabalhando responsividade. Eu posso ter a aplicação desktop independente da aplicação web, mas todas elas estão consumindo o mesmo serviço. A lógica do negócio, ela está lá, não sei aonde. Pode ter sido feita por diversas empresas, cada uma usando um sistema operacional diferente, cada uma usando uma linguagem diferente. Não me importa, porque eu me comunico com ele com qualquer linguagem. Ok? Então não dá para subestimar o uso de REST. Bom, aqui uma analogia para quem não conhece REST, né? Sem termos técnicos. Então ele diz o seguinte, usando um exemplo de um funcionário que ele é responsável por fornecer informações ou realizar tarefas para as outras pessoas. Então esse funcionário, ele é parte de um sistema. Ele é parte de um sistema. Vamos pegar aqui na universidade, por exemplo. Eu sou parte de um sistema, eu sou um professor. O coordenador é parte do sistema. O servente, ele é parte do sistema. A secretária é parte do sistema. O sistema é a universidade. Mas cada pessoa, cada servidor, ele faz parte desse sistema. Fazem de maneira... vamos colocar assim, cada um faz uma única responsabilidade. Então, digamos assim, a secretária ficou doente, a universidade não vai mais funcionar porque a funcionária ficou doente. Não. Pega-se uma outra servidora e coloca para desempenhar as atividades da secretária. E a universidade não para. A ideia com uma aplicação que usa microserviço é esse. Ele é escalonado, né? Então, eu tenho esse meu serviço sendo atendido da mesma maneira em 20 máquinas distribuídas pelo mundo. O mesmo serviço. Uma máquina parou de funcionar. Rapidamente, ele identifica que aquela máquina não funciona e atende por outra. Não é uma substituição de funcionário? Tá bom? Então, de maneira análoga, um serviço é como se fosse um componente de uma equipe. Ele não consegue trabalhar, está doente, entra outro no lugar. O serviço é assim. Tá bom?
Essa é a analogia bem básica assim, para leigo, para entender o que é um serviço. Então, sobre como esse serviço se comunica, né? Nós usamos o português para nos comunicarmos, porque a gente sabe falar em português e a gente entende o português. Os serviços, eles precisam de um idioma para conversar. Eles precisam de algo que a gente chama de protocolo. O nosso protocolo como ser humano é falar o português, de preferência de maneira correta. Mas às vezes a gente, nem tendo maneira correta, falando cada um da sua maneira, cada um do seu dialeto de onde mora, se compreende. Então, os serviços para se comunicarem, tanto quem pede como quem atende, né, quem consome e quem é consumido, eles precisam de um protocolo de comunicação. E esse protocolo é feito pelo HTTP. Tá? Isso é visto em detalhes de baixo nível em disciplinas de redes. A gente não vê de baixo nível, mas a gente vai ver o suficiente para entender como a gente pode fazer os nossos serviços funcionarem e se comunicarem usando o HTTP. Então, de maneira bem leiga, bem simples, essa é a ideia de serviço. Então, aqui uma ideia também bem simples, igual do CEP que eu falei. Um serviço muito tranquilo. Previsão de tempo. Existem diversos sites que falam da previsão do tempo. Você acha que cada site... Eu vou criar um site para dar previsão do tempo. Ah, o Everton foi lá e criou um mecanismo para usar a previsão do tempo. Não. Eu fui lá e consumi um serviço. Olha, eu vou usar aquele cara lá. Ah, mas ele é pago. Mas se eu ganho em cima disso, é justo que eu pague. Se o meu serviço é cobrado de alguém, é justo que eu pague para alguém que fez. A gente tem que ter sempre essa visão, tá bom? Se eu ganho, é justo eu pagar. E se eu não ganho em dinheiro, mas ganho em conhecimento e uma necessidade, eu preciso aprender isso, porque no futuro eu vou ganhar, também é justo pagar. Vocês são futuros profissionais. Vocês não vão querer e não vão poder trabalhar de graça. Vocês vão precisar de comida. Ah, vou trabalhar por comida? Não, a gente vai ter desejos. Né? Então, é justo pagar. A ideia é consumir. A gente quer a previsão do tempo de algum lugar. Eu quero que o meu site, meu aplicativo, descubra a localização do usuário e, pela localização, ele fala, olha, hoje a previsão do tempo é essa e assim. Eu brinco bastante que eu falo que é a previsão do tempo, não falando mal do Paraguai, pelo amor de Deus, mas quando eu estudava no Paraguai, estudei um tempo lá, a previsão do tempo era bem assim, oi, llueve, ou não. Então, chove ou não chove. É uma previsão de tempo fácil, né? Ou chove ou não chove, era a previsão que tinha. Então, mas eu quero que o meu cliente veja. Olha, a previsão de chuva é tal, o vento está de tal maneira, o sol se põe a tal horário. Quero isso daí. Então, eu vou consumir um serviço. Existem vários serviços disponíveis para isso daí. Então, aqui existem alguns exemplos. Ó. Aqui tem esse serviço, Open Weather Map, Weather Underground e Eiko Weather. O meu inglês é horrível, então vocês desculpem quem entende bem se eu falei errado. Eu peguei aqui como exemplo esse cara aqui, ó. Tá bom? Eu peguei esse cara para mostrar o funcionamento para vocês. Então a gente vai ver como é que funciona. O que eu precisei fazer? Eu precisei entrar no site desse serviço, me cadastrar de maneira gratuita, porque o que eu vou usar ele não cobra, mas ele tem tarifas para dependendo do uso que você vai fazer. Tem gente que cobra assim, ó, você pode acessar 10 vezes por dia. A partir disso você paga. Então você vai avaliar o interesse disso. Para mim, no caso, foi para teste, ficou gratuita. O que ele faz? O serviço está disponível, mas não é uma bagunça. Não é, todo mundo vai usar. Não, porque quem fez quer uma maneira de ganhar dinheiro. Então, nesse caso desse serviço, ele fornece uma chave. Aquela chave vai identificar você, não sejam ingênuos. Ele está fornecendo alguma coisa para poder ter teus dados e te identificar e saber quem está acessando, porque daí ele controla também quem acessa. O acesso não é público, não é uma algazarra, né? E com essa chave, eu vou chamar um endereço, uma URL HTTP, e mando alguns dados para ele saber de onde eu quero a previsão do tempo. E mando junto a minha chave. Como é que eu sei que está assim?
Porque eu entrei no site e eu li a documentação. Então, sempre que a gente vai usar uma coisa nova, não vai no clica, no testa e testa, erra, até acertar. Leia a documentação primeiro, tá bom? Por mais que possa, é enfadonho, leia, porque ali pode ter coisas que você vai demorar tempo para descobrir tentando. Aí eu criei e ele me mandou um e-mail para confirmar o endereço. E depois que confirmou o endereço, ele falou, olha, a sua chave vai estar disponibilizada daqui a algumas horas. Então, não quer dizer que você criou a chave, você já pode pegar o tempo. No meu caso, eu criei a chave e 2 horas depois ela estava liberada. Então, para eu testar, aqui o que fez? Aqui o texto está bem ruinzinho, tá? Mas vocês têm o código que eu vou liberar para vocês depois. Então, eu tenho aqui uma URL, eu vou mostrar o funcionamento para vocês no Visual Studio. Deixa eu abrir aqui o Visual Studio. Tá. Um detalhe, tá bom? Nós vamos utilizar, aqui depois vocês vão instalar a ferramenta de vocês, nós vamos usar a última versão do .NET, que é a versão 7, e o C#, que é a versão 11, que melhorou. Eu vou ensinar depois como criar o projeto, mas tudo que vocês aprenderam no terceiro período continua valendo, tá? Aqui eu criei uma solução, e dentro da solução eu coloquei um projeto, tá bom? Um projeto de console. Quando eu recebi, eu criei aqui um namespace, criei uma classe e o método main, que é o método de entrada para uma aplicação console. Eu peguei um exemplo, defini uma cidade, vejam que eu optei em criar variáveis para os dados e não usar ele diretamente na URL, tá bom? Porque eu mudo as variáveis porque eu vou pensar o seguinte, a minha aplicação, ela vai usar os dados variáveis de um lugar do outro, então eu não vou colocar na URL um valor constante. Coloco uma variável que eu mudo essa variável. Então eu coloquei aqui e essa é minha chave, tá bom? Cada um vai ter sua chave lá. O exemplo que ele traz no e-mail dele, ele faz o uso direto de London. O exemplo dele, ele traz isso daqui, ó. Essa URL é o exemplo dele, tá bom? Ele traz London, mas não traz mais nada, né? Só isso daí, a chave, esse caminho que ele dá. Só que eu peguei e estou mandando a cidade, estou mandando o código do país. Como que eu consigo o código do país? Daqui, para quem já leu um pouco de coisa na internet, já sabe que é BR, US, ESP. Se não sabe, dá uma googada lá e já pesquisa os códigos do país. Mas você não precisa mandar. Ele aqui mandando só London, já achou. O problema é se tiver cidades com nomes iguais, né? Então eu mandei certinho o dado aqui para ele. E aí ele pega e me traz essa informação. Ele trabalha com requisição-resposta, que nós vamos ver mais para frente direitinho o que é cada isso, tá bom? Então aqui eu vou executar a minha aplicação. Aqui tem breakpoint, que ele está parando aqui. Deixa eu tirar. Venho aqui e vou executar o projeto. Tá aqui, beleza. Ele mostrou aqui a saída. Aqui. Aqui ele mostrou o dado. Ó. Deixa eu copiar esse cara. Então, ele traz essa formatação para mim. Aqui ele está trazendo o dado em JSON, tá bom? Nós vamos ver detalhes disso mais à frente para explicar por que ele trouxe isso e como é que ele traz. Mas o mais interessante, ele trouxe dados, ó. Aqui o país, que eu pedi, a cidade deve estar em algum lugar aqui, aqui a cidade, né? Foz do Iguaçu, o código dela, horário que o sol se põe, obviamente está em um dado, de repente, milissegundos desde tal data, né? Mas a gente precisa ler a documentação para ver que tipo de dado que ele retorna, para ver como eu processo isso daí, tá bom? Não é mágica, o serviço funciona, mas todo serviço tem documentação. Olha, eu preciso disso para trabalhar e eu te devolvo isso, tá bom? Então aqui ele tem, ó, velocidade do vento, os graus, né? Então a temperatura mínima. Então ele trouxe tudo isso para mim. É um serviço que está disponibilizado para eu trabalhar. Para usar esse serviço, eu usei aqui um aplicativo que eu fiz. Tá bom? Eu fiz isso. Mas eu tenho softwares que são feitos para testar realmente serviços. Então, vou pegar essa URL, ó. Vou pegar essa URL e vou fazer o seguinte. Deixa eu mostrar para vocês aqui algumas.
Para testar serviços, a gente pode ter aqui um cara chamado Postman, tá bom? Ó. Esse é um cara legal que vocês podem baixar, testar na máquina de vocês ou usar a interface web dele também. É uma ferramenta. Eu usei bastante isso até o ano passado. Hoje, eu estou testando o Insônia. Deixa eu tentar aumentar isso aqui. Aumenta, mas aumenta ali embaixo. Insônia. Vamos ver aqui. Não consigo ver o que eu escrevo. Insônia. Vamos ver. Ah, esse cara aqui, ó. Hoje eu estou usando esse cara, tá bom? Ele funciona bem legal, eu gostei dele, porque dá uma maneira de organizar também bem legal. Não quer dizer que o Postman não dá. Tá aqui o Insônia. Aqui, ficou um pouco melhor. Tá. Então eu venho aqui em cima, deixa eu fechar tudo isso. Vamos pegar aqui, New HTTP Request. E eu vou colocar aqui aquela URL que eu peguei, tá bom? Eu digo que ela é GET, nós vamos ver essas mensagens, e clico aqui no Send. Olha lá, ó. Ele retornou para mim o que eu queria. E aqui ele retornou formatado, porque ele trabalha a formatação do texto, tá bom? Então eu consumi um serviço que existe pronto para eu usar. Eu não precisei criar nada. Tá legal? Então existem vários aplicativos para se testar consumo de serviço. Então, eu uso o Insônia, mas eu usei o Postman também. O Postman estava ficando muito pesado e o Insônia me parece um pouco mais leve. Mas experimentem e definam aquilo que é melhor para vocês. Vamos voltar aqui então para os slides. Então agora que a gente sabe de maneira bem simples o que é um serviço REST, vimos um serviço pronto para uso, usamos ele, vamos verificar um pouquinho mais de detalhe em relação técnica, né? Então, de maneira técnica, um serviço na internet, independente de como ele seja, REST ou não, um serviço, ele é um componente, pensar bem assim, um componente que vai fornecer acesso a um recurso, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, ou a uma funcionalidade, pode ser o endereço de um CEP, pode ser a previsão de um tempo de um lugar, que pode ser acessado por meio de uma API. Então, a API é uma interface a nível de aplicação de um programa, tá bom? Então, é essa a definição. E esse serviço, ele pode ser consumido por outras aplicações. Eu criei uma aplicação para consumir ele e usei uma aplicação pronta para consumir ele, que foi o Insônia, uma aplicação pronta, e criei uma, tá? Eu posso criar aquela aplicação que eu fiz em console, posso criar ela em web e dizer, digita aqui a cidade que você quer, clica no botão e ele vai lá e busca. Tá bom? Então o serviço pode ser consumido também por outros serviços. Digamos que eu tenha um carrinho de venda. Carrinho de venda, a hora que ele for se cadastrar, que vai ter a tela, é um serviço. E naquele serviço vai ter um botãozinho lá, calcular frete. Quando eu clicar no botão, ele vai pedir o CEP, eu digito o CEP e consumo um serviço. Então, eu tenho um serviço consumindo um outro serviço. Ok? Da mesma maneira. Eles são fornecidos, podem ser fornecidos em diferentes formatos. Ali diz SOAP, REST, a gente está usando REST. Tá? E tinha o conceito de web service também, que às vezes usava SOAP também, mas ficou para trás devido à simplicidade do REST. E ficou, não vou dizer abandonado, porque tem sempre aplicações legadas, né? Então, o REST, que nem eu comentei, são baseado no HTTP. Vocês viram que naquele serviço da previsão do tempo eu usei o protocolo HTTP na URL. E ele trabalha em cima de mensagens, porque ele precisa saber o que você quer para que ele saiba como te atender. Quando eu digito um endereço no navegador ou na aplicação daquela maneira simples que eu fiz, onde no endereço eu estou dizendo o que eu quero, eu estou usando a mensagem GET do HTTP. Ela não exige nada, tá? Mas também não tem segurança nenhuma, porque vai tudo como texto no tráfego da rede. Bom, quem quiser interceptar aquilo ali, intercepta e pronto. Existem outras mensagens HTTP para a gente ver e nós vamos trabalhar isso daí. Mas é assim que funciona. De maneira técnica, ele é um recurso disponibilizado na internet para ser consumido.
Aqui, tudo que eu já comentei antes, né? Eu posso desenvolver novas funcionalidades, eu posso consumir, sempre usando o HTTP. O retorno que ele traz e o que eu posso mandar junto na mensagem, eu escolho o formato que eu quero, sabendo que é texto puro. Só que eu posso mudar o formato. Quando a gente usou o Insomnia, ele voltou formatadinho, bonitinho, porque ele estava usando o JSON. Então, o Insomnia sabe formatar o JSON para que ele apareça bonito para a gente visualizar. Nós, quando criarmos nossa aplicação e recebermos os dados, a gente vai trabalhar de outra maneira. Aqui eu fiz a chamada, ó. Usei a mensagem GET do HTTP. E ele me dá um retorno. Aí eu trabalho o retorno. Primeira coisa, eu vejo se deu certo. Tá bom? E aí eu tenho que saber o que eu pego. Ó. A resposta tem um conteúdo. Eu quero que você leia esse conteúdo. É aqui nessa leitura que ele pega o texto e transforma e exibe para mim como um texto normal, sem formatar nem nada. Eu poderia trabalhar de maneira diferente, nós vamos ver. Eu vou mapear esse retorno para o modelo de negócio da minha aplicação. Então, a gente vai ver tudo isso daí com calma. Tá. Então, a gente precisa ter um conhecimento técnico de como todo esse processo ocorre no consumo de um serviço. Primeira coisa, quando a gente solicita algo para um serviço, a gente está fazendo uma requisição. Traduzindo para o português claro, é um pedido. Eu quero pedir alguma coisa, mas tecnicamente a gente chama de request, uma requisição. Essa requisição, ela pode ter aqui uma linha da requisição, tá bom? Que é a nossa instrução, a requisição em si. HTTP, o protocolo, a mensagem, tudo direitinho. Ela precisa ter um cabeçalho. Nesse cabeçalho eu passo várias informações. O formato do que eu estou mandando, o tipo da aplicação que eu estou requisitando, autorizações, porque o meu serviço vai tudo em texto, mas ele pode precisar de um usuário e senha para acessar. Pode precisar de um token, então eu mando isso no cabeçalho. Ele pode precisar de um corpo, digamos, nós usamos o GET, ele não tem nada adicional. Mas eu poderia mandar no corpo da mensagem os dados do local que eu quero a previsão do tempo. Então, ela não estaria na linha da requisição, ela estaria no corpo da mensagem que eu estou mandando. Pensa em um envelope. Tá? O meu envelope ele tem a frente dele com destinatário, ele tem a parte de trás com remetente e dentro ele tem um conteúdo. Pensa em uma requisição, até isso um tempo atrás era usado como analogia, um envelope. Então, a minha requisição tem o corpo dela, vamos dizer assim, que é o destinatário, e ela tem o cabeçalho dela, a linha de comando, que é o que ele chama de request line, tem os dados do cabeçalho, que são processados antes do corpo, e tem o corpo que vai mandar uma mensagem, um conteúdo adicional para o processamento. Então, eu preciso entender bem o que é uma requisição HTTP, tá bom? Na minha linha de execução, eu preciso dizer que tipo de serviço eu quero que seja feito pelo meu serviço. Porque o serviço é o seguinte, ele resolve um problema. Só que dentro dele, ele tem vários serviços na realidade, né? Subserviços, vamos dizer. Olha, se ele pedir algo, ele vai pedir por GET. Aí eu tenho que processar o GET e devolver a informação. Ah, ele vai inserir alguma coisa. Se ele vai inserir alguma coisa, então eu vou usar a mensagem POST. Ah, ele vai atualizar alguma coisa, então ele vai usar a mensagem PUT. Ah, ele vai remover alguma coisa, ele vai usar o delete. Quando se programa, há situações em que o programador usa tudo em POST. Tá bom? Funciona? Funciona. Só que o correto é eu usar cada mensagem de acordo ao seu contexto, para que eu possa atendê-la de maneira separada, e isso permite flexibilidade. Se eu faço só no post, deu um problema aqui na eliminação, eu vou ter que mudar o post. E se eu tiver usado o delete, eu mudo só o delete. Ok? Então a ideia é termos métodos que respondam de acordo às solicitações. Então a gente vai verificar isso daí também em exemplos. Os cabeçalhos das mensagens, né, são usados para utilizar informações do tipo do conteúdo, codificação do caractere, está aí
o TF8, né, que tem, se está indo ASCII, que está indo encode, para que ele saiba, ó, ele está mandando de tal maneira. Então, quando eu chegar, eu tenho que formatar daquela maneira que ele está mandando. Situações de cookies, de autorização, e o corpo da mensagem, eu estou mandando dados adicionais que ele precisa para o processamento, tá bom? Vamos pensar que ele quer gravar alguma coisa, quer gravar a cidade. Então, eu mando no corpo, ó, grava essa cidade para mim. A gente vai ver isso com calma. Tá, então aqui o cabeçalho só dizendo um pouco mais, né, em relação ao tipo de... O tipo de dado que está indo e como ele deve interpretar a chegada dessa requisição lá no servidor. Porque isso garante até que ele pode ou não. Por exemplo, a minha aplicação está configurada para aceitar usuários só de um range de IP. Eu posso mandar essa informação via cabeçalho para ele. O usuário é um administrador, o role dele. Ele tem um papel diferenciado na hora de ser atendido. Então, posso mandar tudo isso para o cabeçalho. E nós temos também a resposta. Vocês vão ver que é quase a mesma coisa. A resposta ela vem do servidor, obviamente. Eu mando um request como cliente, como quem consome, e quem atende processa aquilo tudo que chegou e devolve uma resposta, que a gente conhece como HTTP Response. Então, o HTTP Response, ele tem praticamente a mesma coisa que um request. Tem a linha de instrução, de status, na realidade, né? Deu certo ou não deu certo. Ele tem um cabeçalho que ele devolve e ele tem o corpo que ele devolve para a requisição. Praticamente a mesma coisa. A parte da resposta é muito importante, tá bom? Porque eu preciso dizer para quem me pediu meu serviço o que aconteceu no atendimento daquela requisição. Então, existe esses 5 tipos de respostas padrões. 100 alguma coisa, 200 alguma coisa, 300 alguma coisa, 400 alguma coisa, 500 alguma coisa. O mais comum, 200, deu tudo certo. É um ok. Bom, 201, olha, deu certo, mas tem alguma coisa assim. 404, o endereço não foi localizado, o recurso não foi localizado, o que você pediu não existe. 401, por exemplo, olha, você não tem autorização para acessar isso daqui. Então, quer dizer que o recurso existe, mas você não tem autorização. Então, o cliente recebe essa resposta e, com ela, ele toma alguma atitude naquilo que vai fazer. Então, muito importante a gente ter esse conhecimento. Tá? Aqui, detalhando, e a situação. Cabeçalho e corpo têm a mesma funcionalidade que a requisição tem. Tá? Aqui, eu estou falando sobre a resposta, né? Quando o cliente recebe o que aconteceu do lado do servidor, ele pode processar informações lá. Voltou 200, tá beleza, usuário, deu tudo certo. 404, olha, cara, o que você pediu não existe, tá bom? Então o cliente pode trabalhar da maneira que ele quiser. Então a gente falou do HTTP, falei de métodos das mensagens HTTP, mas a gente não falou do HTTP, né? Então vamos falar brevemente, de maneira sucinta, termos técnicos, disciplinas de rede. Então, primeiro, HTTP é um protocolo. Então, ele é um protocolo para transferência de hipertexto. Ele era mais utilizado só para transportar HTML. Daí, viram nele a grande potência para enviar mais coisas do que HTML. Porque HTML é texto. Então, por que a gente não usa esse texto de outras maneiras? Formato, padrões, usamos o JSON no nosso caso, né? Então, ele pode trabalhar tranquilamente na comunicação entre aplicações, e o REST faz isso via HTTP. Já vimos lá a requisição, já vimos a resposta. Um detalhe bem importante assim, do HTTP, ele é um protocolo sem estado. Isso quer dizer o seguinte, cada requisição que eu mando é nova, e o servidor não sabe se você mandou outra requisição. Se você quer dizer, olha, essa requisição se refere a uma outra que eu fiz, você vai ter que mandar dado da outra que você fez para ele saber, porque ele não sabe. Essa é uma vantagem. Não guarda nada do que você mandou para ele. Tá? Quem guarda vai ser sua aplicação, mas o protocolo não guarda nenhum contexto nem nada. E esse protocolo permite que a gente envie e receba qualquer coisa. Tá?
imagem, vídeo, texto, arquivos para serem executados no lado do cliente, arquivos para serem baixados, qualquer coisa. Só que ele não é seguro. Por isso que surgiu o HTTPS, que encripta tudo que está sendo trafegado. Então, sempre que você tiver informações sigilosas, opte pelo HTTPS. O Google, que é uma grande referência, hoje em dia ele só aceita HTTPS também, né? Muitos lugares não aceitam mais HTTP. Então aqui, eu comentei um pouco antes, mas fica aqui no slide, as mensagens mais utilizadas para comunicação entre serviços. Get, post, put, delete. Essas 4 são mais utilizadas. Depois tem mais outras utilizadas. Patch, options, head e trace. Cada uma com sua funcionalidade. O ideal é que nós criemos serviços para cada mensagem dessa e não jogar tudo no post e fazer lá as coisas, tá bom? Isso é uma tentação, mas o ideal é não fazer isso daí. O JSON. O que é o JSON? Ele é um formato de um arquivo texto, delimitado normalmente por chaves, em um conjunto de chave e valor. Nós vimos no exemplo, deixa eu achar ele aqui. Ó. No mouse aparece aqui. Ó. Chave, chave. Abre e fecha a chave. Dentro dessa chave, eu tenho um conjunto de chave e valor. Essa chave aqui, base, ela tem stations. Ela é simples. Tá? Agora eu posso ter, dentro de um conjunto, um outro conjunto. Eu tenho aqui uma chave chamada chord. Se eu abro ela, ela tem um outro conjunto de dados, delimitado por chave, onde ela tem 2 chaves valor. Esse é o JSON. É um texto puro e, quando formatado, fica fácil para a gente ver o que está chegando, para que a gente possa ver a documentação e mapear para o nosso modelo de negócio certinho o que veio. Ok? Então, essa é a ideia do JSON. Então, o que acontece? Quando a gente trafega os dados pela rede, a gente precisa serializar. O que é serializar? Eu vou tornar físico alguma coisa para que possa ser trafegado na rede. E a serialização, às vezes, também é vista como eu gravar em disco alguma coisa. A rede é vista como um lugar que as coisas são gravadas e trafegadas. Então, esse JSON vai ser trafegado na minha requisição, ele pode ser trafegado na requisição também. Quando chegar no servidor, ele chega em JSON. Só que o meu servidor vai pegar aquilo ali e vai gerar um objeto de uma classe que eu tenho. Então, ele precisa desserializar esse JSON de uma maneira que ele consiga entender e pegar as suas partes e transformar em um objeto para a minha aplicação. O meu cliente pode ser feito em Flutter. E o meu servidor pode ser feito em C#. Eu estou mandando JSON. Então, o Flutter sabe mandar JSON e o C# sabe receber JSON. Então, é tranquilo fazer isso daí, tá bom? Essa é a ideia do que é o JSON e do que é o processo de serializar e desserializar. Então, aqui só reforçando de maneira escrita o que eu falei. O servidor recebe o JSON, desserializa, transforma num objeto de negócio, processa e devolve um JSON para o meu cliente, para ele desserializar. Tá, aqui algumas necessidades de justificativa para a adoção do REST, né? Integração de sistema. Eu tenho um sistema na minha empresa e eu quero me comunicar com o sistema de uma outra empresa. Então, via REST eu faço essa integração. Acesso a dados de terceiros. Nós vimos o CEP e vimos a previsão de tempo. Eu quero acessar dados deles. Ou então o que acontece muito? Os bancos, eles fornecem dados para os escritórios de contabilidade. Mas o banco não vai ter o software do escritório de contabilidade, o escritório de contabilidade não vai ter o software do banco. Então o banco fala, olha, você tem essa chave e você manda com a chave dados do teu cliente que você quer acessar. Então eu estou acessando dados de terceiro, tá bom? Que mais? Acesso às funcionalidades. Eu posso ter o meu sistema, conforme já dito, com funcionalidades.
Aumentou, tem outro, adiciona aquela funcionalidade de maneira independente para o sistema. Escalabilidade, que eu comentei. No final de semana, meu sistema ele atende muito mais usuário. Então, a gente aumenta, replica. Se falha um, tem o outro que funciona. A arquitetura REST, recapitulando, baseada em recursos. Tá bom? Recursos ou funcionalidades. A gente manipula esses recursos através de representações. A nossa representação vai ser o JSON, mas podem ter outras. Operações, HTTP, a gente define por meio de mensagens. Nós vimos o GET funcionando, nós vamos criar outro depois. Ele é sem estado, é cacheável. O cacheável quer dizer o seguinte, isso aí, sem estado eu expliquei. O cacheável, pensa assim, a minha aplicação, ela precisa saber o nome das cidades e dos estados do Brasil. Sempre. 1 milhão de usuários vai precisar saber disso, a cada 10 minutos. Eu vou gerar uma consulta no meu servidor e na minha base de dados para tudo isso de uma vez, sendo que eu sei que não muda? Não. Eu cacheio. Eu deixo cacheado lá. Eu falo, olha, você pediu o primeiro a pedir, então eu vou no banco. Mas o que eu trouxe, eu vou deixar em um cache, que o acesso a cache é muito mais rápido. Aí, se alguém pedir de novo, eu pego o que está no cache, eu não vou no banco. Está aqui. Aí você pode falar, não, mas pode mudar. Tá, então eu vou colocar um tempo de vida de 1 dia para o cache. Então, passou 1 dia, mata o cache e faz uma requisição nova. Tá bom? É muito tranquilo fazer isso e existem arquiteturas prontas para se consumir isso daí. Então, a gente vai usar o .NET Core na versão 7, C#, eu acredito que é a versão 11, e ele propicia de maneira muito fácil que nós criemos o CRUD, tá? Que é o create, post, read, get, update, put, delete. Tranquilo? Então, é muito tranquilo usar, até porque vocês vão poder usar em Windows, tudo que eu falar aqui, em Windows, em Mac, em Linux, porque ele é aberto, o .NET ele é aberto e ele é multiplataforma. Então, fica tranquilo o uso de vocês. O pessoal aqui comenta bastante que muitas aplicações, antigamente falava-se bastante do Java, e não gostava-se da Microsoft a ideia dela de ganhar dinheiro. Eu sempre falei que ganhar dinheiro não é pecado, não é proibido por lei e a gente precisa de dinheiro. Não pode ser uma coisa abusiva. E hoje em dia a gente desenvolve, usando a ferramenta Microsoft, praticamente sem custo. Principalmente quando a gente é acadêmicos, a gente desenvolve sem custo. Se você ganha dinheiro, você tem que pagar. Tá? Algo bem justo. Então, bastante aplicações do lado back-end são feitas hoje em .NET. O C#, né? É uma linguagem mais utilizada na plataforma .NET. Ela é de curva de aprendizado facílima. A gente já viu isso daí na disciplina de orientação a objetos. Então, justificativa do porquê escolher. E ela traz diversos pacotes, diversas APIs que facilitam o nosso trabalho. Aqui está falando da característica do C# em relação específica à criação de serviços REST. A gente vai ver isso daí. Aqui um conceito que veio com o .NET 6, que ele chama de Minimal API. Até a versão anterior, a gente precisava ter toda a estrutura de criar um namespace, criar a classe, criar o método main e lá dentro criar as chamadas. Com a API mínima, isso foi bem otimizado. Eu já vou codificando o que eu quero sem precisar criar essa estrutura. Ele, por trás, vai fazer isso daí para a gente. Então, fica muito mais produtivo, muito mais rápido. Só que a ideia de usar mínimo API é trabalhar com a ideia de microserviços. Eu tenho um projeto para cada serviço. E depois eu integro esses projetos. Então, a gente vai trabalhar com isso daí também. Então, aqui tem uma ideia de um problema, tá bom? Como nós não vamos trabalhar ainda com base de dados, nós vamos trabalhar com dados na memória. Então, ele tem aqui uma proposta para se criar uma aplicação para organizar tarefas. Lista todas as tarefas existentes, cria-se uma tarefa, atualiza-se uma tarefa e remove-se uma tarefa. Esse é o problema que a gente vai fazer. Então, o que a gente precisa entender? O serviço, ele é requisitado para um controlador. Isso é um termo universal e a gente utiliza isso no C#.
O nosso controlador, ele é mapeado para uma rota. A rota é o que vai depois do que ele chama de endpoint, que é o endereço HTTP do seu serviço. Então, você tem um endereço HTTP, você tem um controlador, que é quem vai atender aquela requisição. E aí, depois, junto com essa mensagem toda, você tem qual mensagem do HTTP que você vai mandar. Se é um GET, dentro do controlador, ele vai ver se tem alguém para atender o GET. Se não tiver, ele vai dar erro, tá? Se tiver, ele atende pelo GET. Então, essa é a ideia. Precisa ter um domínio de conhecimento. Controlador, endpoint, rota. Saber direitinho o que é isso daí para a gente poder desenvolver legal. Então, aqui um exemplo, ó, bem simples. Então, eu tenho aqui um app map-get, eu tenho uma aplicação, estou mapeando uma mensagem GET para ser identificada por essa rota, /tasks. Então, eu vou ter lá, http, www, alguma coisa, /tasks. Eu estou fazendo uma chamada GET para um controlador e que ele vai resolver alguma coisa aqui. Eu posso, aqui eu estou definindo um método anônimo, tá bom? Porque daí eu vou colocar dentro desse método o comportamento que deve ser realizado quando esse método for capturado. Eu posso jogar esse comportamento para uma classe. Eu crio uma classe que vai implementar o controlador para esse método. E daí que eu mando informações para ele atender lá, separado. Tá bom? Tem as duas possibilidades. Aqui uma outra maneira. Eu estou mandando argumentos para serem processados pelo meu servidor. Eu estou pegando aqui o /tasks, mas estou mandando de maneira optativa, que tem um chaves ali, um ID, que vai ser um inteiro. E vai ser colocado dentro de uma variável ID com o escopo de visibilidade aqui nesse bloco. Eu trabalho com esse ID, porque daí eu estou dizendo o seguinte, quando a gente trabalha com GET, o GET puro, ele retorna tudo. Esse é o padrão. O GET eu quero retornar tudo de alguma coisa. Mas eu quero um dado específico. Digamos, eu quero um CEP. Então, eu mando o CEP e busco o dado daquele CEP. Tá bom? Essa é a ideia de atendimento aqui. Eu mando um valor para ser utilizado no processamento da mensagem. Então, aqui a gente vai ter, eu vou mostrar funcionando aquilo ali, e depois aqui tem um exercício para vocês. Com o que eu vou mostrar, vocês vão fazer esse exercício aqui. Tá legal? Então aqui abre o Visual Studio para mim. Tá bom? Quando eu instalar o Visual Studio, dependendo da plataforma que você está utilizando, o visual pode mudar. Mas eu vou criar um novo projeto. Tá? Novo projeto. Aí eu escolho aqui que eu vou criar uma da categoria Web. Daí eu tenho aqui Web e eu escolho API. Então eu escolho aqui API e clico no continuar. No continuar, ele vai pedir para mim qual a estrutura de destino. Se não aparecer a 7 para vocês, vocês fazem a atualização do Visual Studio e para ele poder atualizar o .NET Core direitinho, né? Com o .NET Core 7. Mas vai funcionar com o 6, o que a gente fizer. Aqui ele fala o seguinte, ó, não use instruções de nível superior, que é o Minimal API. Deixa desmarcada para vocês poderem utilizar. Se vocês quiserem criar de curiosidade, vocês vão ver que é parecido com o que se criou na disciplina de orientação a objeto. Mas não deixe marcado. Aí clica aqui no continuar, ele vai criar o projeto. Se você não tem solução, ele cria a solução e adiciona o projeto na solução. Eu tinha criado uma solução com aquele problema do task, e daí depois eu criei dentro do projeto, dentro da solução, um outro projeto para implementar essa situação do serviço. Então, deixa eu fechar isso daqui. Eu vou abrir aqui a solução que eu fiz. Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui como que ela está. Eu tenho aqui a minha solução, que eu chamei de aula 1. Tenho um projeto que é o do tempo e tem um projeto que é esse de serviço que a gente vai ver agora, tá bom? Como eu tenho dois projetos, eu preciso definir um como padrão para ser executado. Então, eu clico com o botão direito aqui no Task e deixo aqui no Definir como projeto inicial. Quando eu criei esse projeto, o que ocorre? Primeiro, eu uso aqui esse Open API. Ele vai permitir gerar uma janela de um outro aplicativo para testar serviços, que é o Swagger, tá bom?
ele instala tudo isso para a gente de maneira automática, a gente não tem que se preocupar. A gente só executa e boa. Aí depois dessas linhas todas, ele vai trazer bastante coisa pronta aqui para vocês. O que talvez ele não traga, no meu caso ele não trouxe, eu precisei adicionar. É esse cara aqui, ó, Builder Services Add Swagger Gen. Eu precisei adicionar. Aqui eu criei uma classe, tá bom? Essa classe ela tá aqui, criei ela fora, ó, com essa estrutura. Aqui eu precisei definir os campos nuláveis, senão ele vai dar mensagem de erro, tá? Existem outras maneiras para resolver esse problema, como instanciar o objeto de cara. Eu posso dizer aqui, porque senão ele pensa que é nulo, né? Então eu estou inicializando o objeto, tá bom? Então, maneiras de resolver o problema de nulável. Eu estou usando aqui, ó, ele tem um namespace. Então aqui no meu serviço, onde eu uso ele, eu estou usando o nome qualificado, com namespace e task, porque se eu usar só task, ele vai pensar que é uma classe do .NET já que existe, do C#, tá bom? Poderia ter criado com outro nome, task model, por exemplo, tá bom? Seria mais aconselhável para não ter que fazer tudo isso daqui, daí eu importaria essa classe aqui no user. Bom, então esse é o meu modelo aqui, eu criei objetos na memória para ele, porque eu não tenho base de dados. Aí aqui, isso daqui ele criou para mim automaticamente também, tá bom? Para ele poder, na hora de executar, renderizar o Swagger para mim. Depois aqui ele gerou com esse código, apontando um endpoint para o Swagger, mas deu erro na minha execução, e daí eu preferi deixar ele sem mandar nada, e ele funcionou. Existe explicação para isso, é que tem que configurar ele, porque daí ele executa o Swagger e não o index, porque isso é uma aplicação web, então ele tem o index para ser gerado, tá? Aqui eu começo a definir minhas rotas, ó. Eu tenho um get, dois gets, um get sem nada e um get mandando um ID. Aqui eu faço o processo, tá bom? Eu processo aqui, vocês vão ler isso daqui porque não é segredo. A lógica do C# vocês já conhecem. E aqui eu tenho o post, ó. O post, o que ele faz? Aqui é interessante, porque aqui ele só devolve. Vamos lá, aqui ele devolve tudo, ó, list de tudo. Aqui ele devolve, fazendo uso aqui do link, né? Para selecionar baseado no valor que ele recebe. E aqui eu estou adicionando. Então, o que ele faz? Ele pega o maior ID, incrementa 1, como se fosse um identificador de chave primária. E daí ele cria um objeto, adiciona o objeto na minha lista. E daí ele retorna o sucesso de criação, já apontando a URL do objeto que ele criou. Aqui o put, ele vai atualizar. Então, olha o que ele faz. Ele pega o objeto que chegou, daí faz uma mudança nele, ó, porque ele recebe um novo objeto, ele faz uma mudança nele e retorna nenhum conteúdo, mas ele atualiza. E o delete, ele recebe o ID, verifica se existe, se não existe ele dá um not found, que é o 404, senão ele retorna o no content como sucesso, que ele conseguiu fazer isso daqui. Para eu executar, eu venho aqui, já defini ele como projeto de padrão, ele abriu aqui o Swagger, essa é a minha interface. E ele mostra, olha, você tem um serviço, um controlador, vamos deixar mais claro assim, tá? E ele tem esses serviços dentro dele. Então eu quero testar. Eu venho aqui no get e vou fazer o seguinte, ó, quero testar isso daqui. Try it out. Aí ele só mostra aqui, então executa. Bom, eu venho aqui, executo. Ele dá aqui para mim a execução, o core, né, a URL para eu testar. Aqui ele retorna, ó, deu tudo certo, 200. E eu retornei isso daqui para você. Ah, mas aqui eu estou usando dentro do Visual Studio, está tudo funcionando, é maracutaia. Então, venho aqui, Ctrl C, vou no Insônia. Vamos ver aqui o Insônia. Vou no Insônia. Venho aqui na URL, colo ela aqui e executo. Opa, o SSL, tá bom? Porque eu estou chamando HTTPS, não tem certificado, mas aqui eu pego e desabilito a verificação aqui no Insônia. Desabilito. Aqui. Joia, vamos lá. Tentativa e erro. Deu certo. Beleza? Ó,
funcionou. Isso quer dizer que se eu crio um programa e mando essa URL, funciona. A gente viu que ele precisa do SSL, a gente vai ter que ter certificado SSL, tudo direitinho. Isso tem que ser configurado, mas funcionou. Perfeito. Vamos testar outro aqui. Eu quero testar agora aqui o por ID. Eu tenho aqui o ID 3. Então agora eu quero testar esse, ó. Get, mas mandando um ID. Try it out. Aí ele fala aqui, ó, manda o ID para mim. Eu vou mandar, eu quero 3. E executo. Aí ele vem e executa, ó. Ele trouxe só o ID para mim. Ah, e a URL? Essa daqui. Eu vou pegar essa URL, venho no Insônia, coloco aqui, né? /3. Send. Olha lá. Tá funcionando. Vamos testar agora o put. Perdão, o post. Vamos verificar o post aqui. Ó, o post. Eu vou inserir alguma coisa. Então ele diz aqui, eu quero testar. Ele já diz aqui a documentação, ó. Olha, você tem que enviar para mim no corpo da mensagem, porque o post ele não vai nada na URL. Só o get vai informação na URL. O post tem que ir no corpo da mensagem, tá bom? Então ele diz para mim, ó, você vai ter que mandar isso para mim, tá bom? Tá bom, então eu vou copiar isso daqui e vou dar um try it all. Ok, ele já formata aqui para mim. Aqui na realidade o ID ele é desnecessário, que a gente viu na lógica que ele cria o ID sozinho, tá? Vamos ver o que acontece. Eu vou criar aqui um ID 6. Eu vou mandar aqui um título, vamos pegar aqui um teste. Descrição também vamos colocar teste e o dono vamos colocar false. Aí eu vou executar. Vamos ver, ó, retornou 201. Mas 200 é sucesso. Ele funcionou, mas deu alguma mensagem aqui, tá bom? Alguma coisa aconteceu. Daí a gente pode depurar na console para ver o que acontece. Daí como é que a gente depura? A gente vem aqui no Visual Studio Code, a gente tem aqui essa saída. Daí a gente vai ter que ler log, ver o que aconteceu, marcar breakpoint, depurar, tá bom? Então ele está executando em modo de depuração. Quando a gente for instalar, a gente vai usar o release. A gente vai aprender a colocar isso em Docker, tá bom? Muito bem, voltou para cá. Agora eu quero fazer esse create aqui. Quero criar esse cara aqui. Então ele diz aqui para mim qual que é o URL. Essa daqui. Essa é... Vamos testar aqui agora. Deixa eu só testar aqui. Vamos ver aqui. Esse get vai funcionar com o que a gente inseriu. Ó. Eu mandei o código 6, mas ele mandou o código 5 porque é responsabilidade dele. O que eu teria que fazer na minha aplicação? Eu não poderia dizer para o usuário que ele tem que mandar o ID. Tá bom? Eu tenho que dizer para ele que ele tem que mandar só as coisas que eu não gero. Porque senão ele falou, eu queria criar com 6 e ele criou com 4. Então a gente tem que cuidar isso direitinho. Tudo bem, vamos lá para o Insônia. Então eu vim aqui no Insônia, agora eu vou dizer o seguinte, agora eu quero um post. Perfeito. Então, eu quero essa URL aqui. Tá aqui. Mas eu preciso mandar algo a mais para ele agora, que é o body. Então eu vim aqui no body e vou dizer o seguinte, eu quero mandar um JSON. E aqui eu vou dizer o que eu vou mandar de JSON. Deixa eu voltar lá. Eu mandei para ele aqui, deixa eu fechar esse cara aqui. Clear, aqui. Vou mandar esse cara aqui, ó. Então venho aqui no Insônia e colo esse cara aqui no corpo. Lembra da requisição que eu falei para vocês? Estou mandando um corpo agora que ele vai usar lá. Vamos pegar aqui e vamos colocar aqui o Insônia. Send. Olha lá. Ele criou, mas ele criou com ID 5. Ele tem algum lugar... Ó, aqui é legal que ele, olha, voltou 201, ó, que é o que eu mandei lá. É sucesso, mas eu estou dizendo, ó, foi criado. Porque o 200 é ok. Olha só a semântica do retorno, tá bom? Foi criado. E aqui ele retorna informação, ó, que é importantíssimo a gente saber, né, quando criou. Tá legal aqui? Tá legal. Então, vamos voltar ali no Insônia, perdão, no Swagger, e eu vou testar aqui de novo, esse get. Tá aqui já? Ah, ele criou como 5, né? Isso, eu pensei no 6, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo?
várias aplicações requisitando o mesmo serviço e trabalhando legalzinho. Tá joia? Bom, então isso a gente fecha a nossa aula. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa primeira aula e que você fique ansioso, ansiosa para chegar a próxima semana e eu disponibilizar o próximo conteúdo. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo e por ter estado aqui. E lembre-se, se inscreva no canal, compartilha, um abraço!